que são citações? São frases extraídas de obras de outros autores. Não importa se vem de artigo, livro, portal de internet, se a frase ou conjunto de frases é de outra pessoa, ela recebe o nome de citação. As citações servem para sustentar um argumento. Você está escrevendo seu texto, defendendo uma ideia, e para que essa ideia ganhe força, você acrescenta a fala de uma outra pessoa. Como quem diz assim, olha, não sou só eu que penso assim não, viu? Fulano, Cicrano e Beltrano também pensam. Inclusive, Cicrano disse tal coisa. Esse tal coisa é a citação. Você pode inclusive fazer os variados autores conversarem. Beltrano fala assim e fulano fala assado. Isso reforça a minha ideia de que não há consenso nessa questão. Portanto, aqui nesse texto, será seguido o pensamento de Cicrano, por isso e por aquilo. Seria somente um exemplo. E a citação, ela pode ser de dois tipos, direta ou indireta. Os dois tipos são úteis e servem para sustentar os seus argumentos. São os ombros dos gigantes que você vai ficar em pé para conseguir ver do alto. A citação direta é a cópia literal. Você vai copiar igualzinho do texto do seu autor-fonte. Não vai mudar nenhuma vírgula, nenhuma palavra que por acaso ele tenha escrito errado, por exemplo. E a citação indireta é o resumo do pensamento do autor, que lhe serve de fonte, com as suas palavras. Aqui cabe uma ressalva sobre essa questão de fonte. O meu orientador de mestrado, o professor Edivaldo Boaventura, falava assim: beba a água da fonte, minha filha, porque a água da fonte é mais limpa. Água limpa tem nascente na montanha, numa área longe, de difícil acesso. Constrói-se uma represa e uma fonte secundária para engarrafar essa água da fonte. E depois, essa água segue por encanamentos e estações de tratamento para chegar na torneira. Existem autores que são considerados aqueles que começaram a ideia, criaram e disseminaram essa ideia. São os chamados autores seminais. São as fontes de água pura na montanha. Depois dele, outros autores falaram sobre o mesmo assunto, citando o autor seminal e ampliando o pensamento dele. São chamados de autores debatedores. Geralmente são os maiores estudiosos daquele autor seminal. Traduzem sua obra e levam-na adiante. São as fontes que engarrafam a água. E existem também os autores replicadores. Esses são a maioria. É aquele que fala o que leu, o que outro escreveu. Pega a água na torneira de casa, depois de ter passado por estações de tratamento e encanamentos. Se na monografia Mariazinha Souza optar por citar Juquinha Silva, ela está replicando um replicador. E se no meio desse telefone sem fio acadêmico houver algum equívoco, Juquinha Silva vai acabar reproduzindo o erro. Mariazinha Souza piorando o erro dele, perpetuando esse erro. Por isso é importante, até para dar mais confiabilidade aos seus argumentos, que você recorra à fonte seminal do assunto. Vá em busca dos clássicos. Não despreze os contemporâneos, mas somente para dar atualidade. Quem dá profundidade e confiabilidade são os clássicos. Nas citações diretas, você tem cópias literais do pensamento de outros autores. Você literalmente copia e cola. Simples assim. Precisa se preocupar com algumas coisas. A citação tem que estar relacionada com o que você está falando no seu texto. Não pode colocar uma citação só para encher linguiça, como o pessoal fala, só para dar volume no seu texto. Ela tem que ser necessária para reforçar seu argumento, ou mesmo ela pode ser o início do seu argumento, ou ainda pode ser a conclusão do seu argumento. Agora, nesse caso, lembre-se que a última palavra de um segmento, de um tópico ou de um capítulo precisa ser a sua palavra. Não encerre nada com a fala dos outros. O texto é seu. Seja você o último a falar. Algumas especificações aqui para as citações diretas. Primeira coisa,
você vai olhar se ela tem 4 linhas. Se a sua citação tiver menos de 4 linhas, ela vem no texto normal, com o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento, o mesmo formato, apenas você vai marcar o início e o fim da fala do autor que você está citando com aspas. Se a citação tiver 4 ou mais linhas, o formato da citação será diferente. Virá com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, espaçamento simples, tamanho 10, sem aspas, justificado.